Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu louvo a Deus por estar aqui juntamente com os irmãos, né? Deus possa abençoar a todos nesta noite. Deus abençoe, né, o pastor Telso, o pastor Reginaldo, o evangelista Jonathan, Clemson, toda a igreja na noite desse dia. Eu falei com o Reginaldo para poder passar para o pastor Telso, mas ele falou assim, não, vai ser você mesmo. Não teve jeito, meu irmão. Eu queria muito ouvir o pastor Telso pregar hoje, né? Eu creio que toda igreja também, né, irmãos? Mas, amém, irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor, né? Deus possa abençoar, né? O Iago também, que louvou o Senhor. Eu fico muito feliz de ver o Iago louvando a Deus, meus irmãos. Que uma vez eu estava conversando com ele estava há pouco tempo aqui de América, acho que foi a primeira pessoa que ele trabalhou, fui eu, né? Eu acho que foi. Aí eu falei com ele, eu reúno na Belém, eu sou do Ministério da Belém, né? Hoje eu estava até no culto no Belém, estava uma bênção de Deus, meus irmãos. E eu falei assim, eu te convido para ir na minha igreja. Aí eu dei o endereço da minha igreja, mas também te convido para a igreja do pastor Reginaldo. Aí ele veio aqui, aí ele veio para cá e ficou, né? Deus abençoe, Iago, Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, toda a sua família, em nome de Jesus. Né? Deus abençoe o Jean também, né, Jean? Deus abençoe, meu querido, sua família. Né? Eu lembro que uma vez eu fiz um convite para ele veio e hoje ele retornou. Né? Deus abençoe também a sua família, meu irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Eu não vou ser muito extenso, né? Serei rápido em minhas palavras, mas eu quero ler uma palavra de Deus, uma palavra missionária, de acordo com o nosso culto, né, o nosso tema. Atos capítulo 8, e o versículo de número 5. Glória a Deus. É um tema próprio para o nosso culto, né? Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro missionário. Se você quiser temas para um culto missionário, é só pregar um capítulo do livro de Atos, né? Porque o livro de Atos é um livro missionário. Então, vamos ler hoje em Atos capítulo 8, versículo 5. Diz assim a Bíblia: E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a... E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Amém? Poder assentar no nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosa, uma palavra digna de toda a aceitação. Palavra esta que agora acabei de ler no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 5, discorre sobre a história de Filipe. Filipe fora, meus queridos irmãos, um servo do Senhor que serviu a Deus naquele período da igreja primitiva, e ele fez uma obra muito extraordinária. A história de Filipe, irmãos, ela é muito curta. Nós encontramos a história de Filipe somente aqui no capítulo 8 do livro de Atos, e também lá em Atos capítulo 20, versículo 8. Poucos versículos, um capítulo aqui discorrendo acerca da sua história, e um versículo apenas mais à frente do livro de Atos. Mas, queridos irmãos, era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada naqueles dias do tempo dos apóstolos, e conforme o Senhor Jesus disse aos seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, para que eles iriam receber a virtude do Espírito Santo, e que eles seriam suas testemunhas, e iriam testemunhar em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus deu ordem aos discípulos para que eles pregassem o evangelho não só em Jerusalém, mas também na Judeia e Samaria e toda a terra. Só que, meus irmãos, a igreja ela estava um pouco acomodada. A igreja estava muito acomodada, estava muito alegre e feliz com o que o Senhor estava fazendo em Jerusalém. Na verdade, a igreja de Jerusalém, ela foi muito abençoada por Deus, porque a Bíblia diz que somente numa pregação, 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus.
Então a igreja estava indo muito bem, irmãos. A igreja, meus irmãos, estava indo de vento em popa, crescendo, se multiplicando, o Senhor operando maravilhas, milagres e prodígios e salvando a muitos. Então a igreja ficou um pouco acomodada e não estava saindo, cumprindo o ide de Jesus, que era para sair para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o Senhor permitiu que uma perseguição se levantasse por meio das mãos de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era fariseu, perseguidor da igreja. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o primeiro mártir da Bíblia, no livro de Atos, fora Estevão, e fora morto pelo jovem Saulo. Estevão fora morto pelas mãos daquele jovem Saulo, homem sanguíneo, ruim, mau, que perseguia. A Bíblia diz que ele arrastava os cristãos e levava-os presos. Então, depois da morte de Estevão, a Bíblia vai dizer que eles foram dispersos. Eles se dispersaram por causa do medo, porque o medo causou aquilo. Aquele problema, aquela dificuldade causou o que o Senhor Jesus havia dito para os discípulos, para que eles não ficassem em Jerusalém, para que eles não ficassem só na igreja de Jerusalém, mas que saíssem para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que após aquela perseguição, após aquela morte de Estevão, os cristãos foram dispersos. E descendo Filipe a Samaria, a Bíblia diz, lhes pregava a Cristo. E queridos irmãos, e não tem uma outra mensagem que a igreja não possa pregar, não. A mensagem da igreja é Cristo Jesus. Nós temos ouvido muito nos nossos dias o evangelho sendo deturpado, o evangelho sendo destraviado, muitos pastores aí querendo tomar atenção para si mesmo, homens, né, até nos nossos grandes órgãos de comunicação, que é a internet, a televisão, pregando doutrinas, seitas que não estão dentro da palavra. Mas só que, meus irmãos, a palavra fiel, a palavra que não muda, a palavra que permanece para sempre, é pregar a Cristo Jesus, o nosso Salvador. E a Bíblia diz que Filipe lhes pregava a Cristo, devido àquele problema. E Filipe, meus irmãos, ele era um simples diácono da igreja. A Bíblia não diz que Filipe era um presbítero. A Bíblia não diz que Filipe era um pastor, um apóstolo, não. A Bíblia diz que era o diácono da igreja. A palavra do Senhor vai dizer lá em Atos, capítulo 6, que aprove aos apóstolos a escolher 7 varões para servir à mesa do Senhor, 7 diáconos, e dentre esses diáconos estavam Filipe, dentre eles também estavam Estevão, que fora morto depois, perseguido pelas mãos do jovem Saulo. Só que entre eles também estava Filipe, e a Bíblia diz que eles escolheram entre aqueles homens de boa reputação, que era o marido de uma mulher, que eram cheios do Espírito Santo e cheios de fé. E entre eles estava Filipe. Órfãos e da viúva. Só que, meus irmãos, a vontade de Deus é que Ele quer usar a todos. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser, aleluia, um irmão que talvez também não tenha cargo, mas Deus, Ele quer usar, Ele quer fazer a obra, Ele quer levantar para que o nome e o reino de Deus seja exaltado na terra. E Deus levantou aquele homem devido àquela perseguição, e a Bíblia diz que ele desce a Samaria. Samaria não foi muito difícil pregar o evangelho em Samaria, porque o Senhor já havia preparado o terreno naquele lugar. A Bíblia vai dizer em João capítulo 4, que Jesus estava com seus discípulos, e a Bíblia diz em João
capítulo 4, versículo 3, se não me falha a memória, que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus passa por Samaria, e a Bíblia diz que quando Jesus chega em Samaria, está ali o poço de Jacó. E naquele poço de Jacó estava uma mulher samaritana, e ela estava ali para buscar água. Aí Jesus disse: o que você quer? Eu estou aqui buscando água. E Jesus disse: olha, você vem aqui para buscar água, mas eu tenho uma água para te dar. Essa água você bebe agora e torna a ter sede, mas a água que eu tenho para te dar, você bebe e nunca mais terá sede, porque a água que eu te dou jorra para a vida eterna. E Jesus ali conversando com aquela mulher, Jesus começa a ser usado pelo Espírito Santo na revelação, e ele diz assim: olha, você já tivesse 5 maridos, o que você está agora não é teu. A mulher ficou maravilhada, a mulher ficou, atônita com aquilo, espantada, porque ela viu que estava diante dela um profeta, um homem de Deus usado na revelação. E Jesus, ele vai dizer para aquela mulher aquela revelação e vai mostrar para ela que ele é a água da vida que jorra para a eternidade. Aquela mulher sai maravilhada, porque, meus irmãos, a salvação, ela não se resume numa coisa muito difícil de se entender, não, meus irmãos. A salvação, ela é uma revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? É entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua vida. Eu quero dizer o que Deus tem para você, meu querido. Você que veio aqui nessa noite, Deus, ele tem para você salvação para a sua alma. Você pode ganhar o dinheiro todo deste mundo, você pode ganhar todas as riquezas desse mundo, mas se você perder a sua alma, se você não aceitar Jesus como o seu Salvador, se você não entregar a sua vida para o Senhor Jesus, de nada você ganhou nessa terra, de nada valeu dessa terra. Então, aleluia, a maior riqueza que um homem, que uma mulher pode ter nessa terra, é ter a revelação de Deus, é entender, é ter a mente aberta, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vos resplandeça o evangelho da luz. Qual é o Deus deste século? Jesus vai te explicar quem é esse Deus desse século. João 10:10, e o ladrão não vem somente para matar e roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então o Deus deste século é Satanás, é o diabo, e o inimigo, ele quer botar desânimo na sua vida, ele quer colocar tristeza na sua vida, ele quer, aleluia, ele quer te fazer entender que o caminho certo é o caminho do mundo, é o caminho da bebedice, é o caminho da glutonaria, é o caminho largo do mundo. Isso o inimigo quer colocar na sua mente, mas o Espírito Santo de Deus, ele está te dizendo nessa noite que ele te ama, ele quer te salvar, ele quer escrever o seu nome no livro da vida, ele quer te libertar e te dar paz e alegria que tanto sua alma almeja. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não tem coisa maior que ter a revelação de Deus. E aquela mulher teve a revelação de Deus, e a Bíblia diz que ela vai deixar Jesus ali e vai para as aldeias de Samaria, e ela anuncia-lhes que conheceu um profeta. Então aquela aldeia, Samaria, já estava acostumada, já tinha ouvido aquela mulher dizer que tinha conhecido Jesus. Então não foi muito difícil pregar em Samaria, não, porque Samaria já tinha sido evangelizada por aquela mulher, por meio da revelação de Jesus Cristo. Agora Filipe vai chegar e vai pregar a Cristo novamente para aquele lugar, e a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele começa a realizar milagres e prodígios por meio de Filipe. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, no versículo 6, no capítulo 8, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e vinham os sinais que ele fazia. Aleluia, meus irmãos, não tem coisa melhor de pregar o evangelho puro, santo de Jesus, o evangelho completo, o evangelho de salvação e de sinais. Foi lido aqui no início do culto, em Marcos capítulo 16, versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem.
em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então o evangelho puro de Jesus é esse, meus irmãos. É o evangelho de cura, é o evangelho de milagre. E para mim, o evangelho de Jesus ele é muito mais poderoso que o mundo nos apresenta. Aqui a esposa do pastor Telso estava falando sobre o povo de Israel. E ela falando sobre o povo de Israel me fez lembrar daquela passagem de Moisés. Que quando Moisés chegou ali perante o faraó, Moisés ele lançou o seu cajado. E a Bíblia diz que o cajado de Moisés se transformou em uma serpente. Todos nós sabemos dessa história. E ali vieram os magos e os feiticeiros do Egito, lançaram os seus cajados também. E a Bíblia diz que os cajados dos feiticeiros, dos magos do Egito, também se transformaram em serpente. Como é que pode? E a Bíblia diz que estes sinais seguirão os que crerem. Mas só que agora, os feiticeiros e os magos do Egito também estavam fazendo a mesma coisa. E a Bíblia vai dizer em Atos aqui no capítulo 8, a Bíblia vai falar mais à frente, que havia um homem por nome Simão. E a Bíblia diz que este homem, ele era conhecido como uma virtude de Deus de Samaria, porque a Bíblia diz que ele fazia muitas mágicas e enganava muitos ali. E isso me chamou muita atenção, porque agora Filipe chega em Samaria também fazendo prodígios e fazendo sinais para aquele povo. E a Bíblia está dizendo, lá quando Moisés chega perante Faraó e faz aquele milagre, e também os feiticeiros fazem o mesmo milagre, mas a Bíblia vai dizer que a serpente de Moisés engole a serpente dos feiticeiros e dos magos. E ali, Moisés, ele teve o nome do Senhor glorificado perante aquele sinal, aquela maravilha. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o milagre de Deus é muito maior que o que o diabo pode fazer. Aleluia, o que Deus pode realizar é muito mais do que o diabo pode fazer. O diabo faz de um jeito, Deus faz muito mais. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu estava ontem, olhando pelo celular, e o entrevistador, ele estava entrevistando um padre, um sacerdote romano, católico romano. E ali o padre, ele começou a contar a história dele, o seu testemunho de vida ali como padre. E o entrevistador perguntou para ele assim: você já viu milagre? Aí o padre falou: sim, eu já vi assim a Nossa Senhora fazer muito milagre. Aí eu fiquei pensando, como é que pode, né? Aleluia, porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que há um só Senhor, e um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz, meus irmãos, que não há salvação a não ser em Jesus Cristo, porque não há nenhum nome dado entre os homens no céu, debaixo do céu e debaixo da terra, pelo quais podemos ser salvos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. E ali ele falou: vi muito Nossa Senhora fazer milagre. Mas, meus irmãos, não deixe que o inimigo te engane, porque o milagre de Deus, ele é muito maior do que o diabo pode fazer. Então, aleluia, nós precisamos pregar esse evangelho. Aleluia, eu lembro que na época, quando o meu avô, o saudoso pastor Elias, ele falava muito comigo, que quando a igreja ia orar, ouvia um zumbido lá do outro lado. Aí todo mundo que estava do outro lado da rua, do bairro, ouvia aquele barulho, ninguém sabia, ninguém entendia. E quando chegava perto, era a igreja orando. Aleluia. E quando um endemoniado passava na frente da igreja, o endemoniado caía, levava ele na frente do púlpito, expulsava o demônio e ele entregava a sua vida para Jesus. A igreja precisa pregar um evangelho poderoso. Aleluia, a igreja, nós precisamos, meus irmãos, colocarmos nossas vidas diante de Deus. Eu preciso colocar minha vida diante de Deus. Eu falo de mim mesmo, eu preciso colocar minha vida diante de Deus, para que possamos pregar um evangelho de poder, um evangelho, aleluia, que está acima de tudo e de todos. Bendito seja o nome do Senhor.
E ali, meus irmãos, Filipe fora muito usado com milagres e prodígios. E a Bíblia diz que Simão, o mágico, ficou atônito e se converteu e foi batizado. Olha o que Deus faz, meus irmãos. O milagre de Deus é maior do que Satanás. Agora um homem que enganava a cidade com muitas artes mágicas está convertido ao Senhor. Se entregou a Cristo Jesus, aleluia, por causa da pregação de Filipe, aquele homem, aquele servo de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que havia muita alegria naquela cidade, porque aonde Jesus chega, meus irmãos, há muita alegria. Aonde Jesus está, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, aleluia, no versículo mais à frente, que versículo 8, Atos capítulo 8, versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade, porque aonde Jesus está, meus irmãos, não tem tristeza, aonde Jesus está não tem melancolia, aonde Cristo está, aleluia, não tem desânimo, não tem fraqueza. Se Jesus está aqui, tem poder, tem glória, tem unção, tem milagre, e o nome dele é glorificado. E eu quero dizer para você nessa noite, Ele quer colocar a alegria dele na sua vida. Quantas pessoas nos nossos dias morrendo por causa de depressão, por tristeza, aleluia, mas se entregar a vida para Jesus, Ele coloca alegria na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele coloca alegria na sua vida, aleluia. A Bíblia diz que agora Filipe, ele sai de Samaria, o anjo do Senhor leva ele até o deserto de Gaza, e a Bíblia diz que tem um homem, um eunuco de Candace, da rainha dos etíopes, e a Bíblia diz que ele vinha da adoração de Jerusalém, lendo o livro do profeta Isaías, e a Bíblia diz que no livro do profeta Isaías dizia assim: ele foi levado como cordeiro mudo aos tosqueadores. E ele correndo naquele carro e lendo aquele livro, e a Bíblia diz que Filipe viu aquilo. A Bíblia diz que Filipe começou a correr, foi correndo, para poder falar com ele. Ei, o que você está lendo? O que você lê, você entende? Eu acho muito interessante essa passagem, meus irmãos. Eu vou terminar. Eu queria pregar lá sobre a imposição das mãos do Espírito Santo, mas eu quero falar sobre evangelização. E é muito interessante, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que correndo Filipe, o eunuco da rainha de Candace estava dentro da sua carruagem correndo, e ele foi correndo para poder evangelizar. Meus irmãos, nós precisamos ter sede de ganhar alma. Nós temos que correr para ganhar as almas, meus irmãos. Tem muita gente aí correndo das almas, mas Deus quer que você corra atrás das almas. Tem muita alma precisando de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Certa feita eu estava no Walmart, e eu estava olhando assim as bicicletas elétricas, e tinha um senhor que veio conversando comigo, e eu comecei a falar com ele, e ele começou a conversar comigo, assim, uma conversa muito boa. Aí no meio da conversa, eu convidei ele para a igreja. Eu falei assim: quando você puder, você vai para a igreja. Aí eu dei o endereço daqui, dei o endereço da minha igreja também. Aí eu não vi mais ele. Mas, meus irmãos, a gente precisa aproveitar a oportunidade. Aleluia. Eu quero dizer para você que é muito bom estar aqui na América ganhando dólar. É muito bom estar em qualquer país ganhando dinheiro. Só que a Bíblia diz que aquele que ganha alma sábio é. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você ganhar dólar é muito bom, se você prosperar aqui é uma maravilha, mas se você ganhar alma, será melhor ainda. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele homem deixa Filipe entrar dentro daquela carruagem, e Filipe lhes prega a Cristo. Ele anuncia a Cristo, que aquele cordeiro que ele leu no livro do profeta Isaías, que havia sido entregue e morto, era o próprio Cristo. E a Bíblia vai dizer que mais à frente, eles passando pela carruagem, está um tanto de água mais à frente, e o eunuco da rainha de Candace vai dizer assim: importa que eu seja batizado? Não importa que eu seja batizado? Meus irmãos, a Bíblia não diz, na Bíblia não diz que Filipe lhe explicou a respeito do batismo, mas com certeza ele pregou.
Porque o evangelho que a igreja pregava era completo. Hoje em dia não se prega mais sobre isso. Hoje em dia o arrependimento não é mais pregado. Hoje em dia não se fala mais sobre o batismo nas águas. Tem muita pregação e muito tema bíblico que não está na boca dos pregadores. Mas a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê e não for batizado será condenado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor, Ele quer que você entregue sua vida a Cristo hoje. E Ele quer fazer uma obra completa para que você seja batizado nas águas também. Bendito seja o nome de Deus. E a Bíblia diz que Ele desce as águas batimais, e aquele eunuco, ele sai jubiloso no caminho. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Filipe, o Senhor, o anjo do Senhor, o arrebata até outro lugar. E ele chega a Cesareia de Filipe, e em Cesareia, melhor dizendo, em Cesareia, ele prega o evangelho. Eu acredito, meus irmãos, que Filipe, quando chegou em Cesareia, ele não saiu de lá mais. O Senhor permitiu que ele ficasse lá pregando o evangelho e ganhando alma. Porque a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 20, versículo 8, que quando Paulo, ele sai de uma viagem missionária, Paulo, ele chega na casa de Filipe, agora o evangelista. Veja que em Atos 8, Filipe era um diácono. Já em Atos 28, Filipe era um evangelista. E Paulo, quando chegou na casa de Filipe, ele entrou na casa de Filipe, e ali estavam as 4 filhas de Filipe, donzelas e que profetizavam. Aleluia. Então era um homem que, exemplar de testemunho, tão exemplar do seu testemunho, que nem a sua casa ele perdeu. Porque não adianta você ganhar muitas almas e você perder a sua casa. Precisamos ganhar a nossa casa, meus irmãos. Aleluia, nós precisamos ganhar a nossa casa. Aleluia, nossa casa não pode se perder, a sua casa não pode se perder. Mas a casa de Filipe estava salva. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A sua casa, a cidade e o povo a qual o Senhor usou para evangelizar naqueles dias. Amém? Que Deus possa abençoar a todos nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu termino minha palavra. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entregar a sua vida a Jesus nessa noite, né? E não perca tempo, não deixe para amanhã, né? Entregue sua vida a Jesus, porque esse mundo ele é passageiro, não vale a pena. Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, eu ia fazer 16, eu não me arrependo de nada do que fiz, meus irmãos. Eu queria ter nascido no Evangelho, mas eu aceitei Jesus com 15 anos, e eu estou com Jesus até hoje, e eu quero te, aleluia, impulsionar a entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Que Deus possa abençoar a todos nessa noite, meus irmãos. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.